Eu queria falar hoje para vocês de troca rápida de ferramenta, um pouquinho da sua origem, como é que a gente pode aplicar na construção civil. Eu vejo que na construção civil se fala pouco, no Lean Construction se fala pouco da utilização do conceito de troca rápida de ferramenta. Na casa da Toyota, né, como a gente já explicou aí num vídeo, em 2 vídeos, né, a casa da Toyota, principalmente os conceitos Just in Time e Jidoka, que são 2 conceitos muito importantes aí de sustentação do modelo da Toyota. A gente tem no conceito do Just in Time, a viabilização do Just in Time se dá com a ideia do lote unitário. Então, à medida que a gente vai diminuindo o tamanho de lotes, a gente consegue ter menos estoque, tanto de materiais como estoque em progresso, o WIP, né, o Work in Progress, nas atividades de produção. Para viabilizar o lote unitário, lá na origem do conceito da Toyota, surgiu então a ideia da troca rápida de ferramenta, também conhecida como SMAD, né, que seria fazer a troca das ferramentas das prensas em menos de 10 minutos, ou até 10 minutos. Então, a origem, né, do conceito original lá dos equipamentos, né, diz que no conceito de setup é o ato de trocar e ajustar os dispositivos e ferramentas de uma determinada máquina que está produzindo um tipo de produto, tipo de peça, para poder produzir outro tipo de peça. Então, se eu tenho uma máquina que funciona determinadas furações e pode ser uma prensa que faz o shape de uma peça, eu tenho que trocar esse conjunto nessa ferramenta se eu tiver que fazer outro tipo de peça. Então isso acabava gerando um lote grande, porque para trocar, reduzir o tamanho do lote, que é lá um conceito ligado ao just in time, conforme eu mostrei, você precisava fazer várias trocas desses dispositivos, no qual você perdia muito tempo. Então, ou você trabalha com lote grande, ou você acha uma alternativa de trocar mais rápido esses dispositivos, viabilizando então o lote unitário, o conceito do lote unitário, que a gente sabe que nunca é unitário, mas enfim, é um lote menor, né, cada vez menor do que se usualmente vai se tendo, até chegar idealmente no unitário, que a gente sabe que é muito difícil. Então, eu fiz uma adaptação a esse conceito ligado à construção civil ou obras, atividades onde você envolve serviço. Isso vale para montagens industriais, montagens eletromecânicas, montagens metálicas, pré-fabricado, modular e também qualquer tipo de atividade, né? Inclusive restaurante, burgueria, tudo que envolve hospitalar, tudo que envolve serviço pode ser utilizado esse conceito, né, um conceito de setup mais ampliado, saindo das máquinas, saindo da fábrica, para além dos muros da fábrica, como é o nosso curso. É um ato de preparar, trocar e ajustar os dispositivos e ferramentas de uma atividade que está sendo produzida ou iniciará a produção. Porque toda vez que a gente tem que começar uma produção de uma atividade de serviço, que é diferente da fábrica, você precisa fazer o setup. Então, reduzir o tempo de setup é uma ação muito importante para reduzir o tamanho de lote, para que as atividades agreguem mais valor e reduzir esse tempo de espera. Então, o setup, né, é o tempo de preparar, trocar e ajustar antes do início de uma atividade. E aí surgiu então a ideia da troca. Como é que eu faço essa troca rápida de ferramentas? Como é que eu consigo fazer esse setup de maneira rápida, né? Então a ideia principal aí do Xingu foi aplicada muitas vezes na Toyota e depois se espalhou em diversas empresas. É a ideia de você separar o tempo de setup em setup externo e setup interno. Então, tudo que você pode fazer antes
do equipamento parar antes de começar a atividade, antes de fazer o ajuste, antes de montar, por exemplo, uma andaimes, antes de começar uma alvenaria, antes de começar um pré-fabricado, a montagem de um pré-fabricado, você transforma o setup em externo e você não atrapalha a atividade que está em andamento, ou uma atividade anterior, você faz tudo muito mais rápido, você reduz o lead time, o tempo de atravessamento. O preset, né, é o coração da troca rápida de ferramenta, porque à medida que a gente consegue fazer as atividades mais rápidas externamente, a gente reduz drasticamente o tempo de troca rápida, o tempo de troca de ferramentas, e o preset, então, é fundamental para isso. Dos grandes exemplos de troca rápida de ferramenta é o conceito do pit stop na Fórmula 1. Quando a gente tem atividade planejada para que ela aconteça de maneira mais rápida, ela reduz drasticamente esse tempo perdido de espera, que não agrega valor. Então, vou mostrar um exemplo de um vídeo comparando como era em 1950 e depois mais atualmente. Time to refuel and change tires. As diferenças. Lou Moore himself changes the tires. Se pode avançar. Only 4 crew members, including the driver, are allowed to work on the car. It's a tense time. Holland stays in his seat, anxious to get away. Let's watch. Tires are changed at last. A crewman polishes the windshield as Holland moves away just 67 seconds after he stopped. Então, se vocês olharem no vídeo, vocês vão ver que a gente tem ferramentas próximas, né, ao local de aplicação. Então, com isso, as pessoas não têm que estar procurando as ferramentas quando o equipamento para, no caso aqui, quando a Fórmula 1, né, o carro de corrida chega no posto de trabalho, está tudo ali já à disposição. O material, né, no caso aqui o pneu próximo ao local de trabalho, um layout claro e bem definido. Então esses conceitos de troca rápida de ferramenta, eles podem ser usados na concepção de um layout, por exemplo, de uma obra, de um laboratório de dentista, de um laboratório médico, de um hospital,
de um bar, né, uma hamburgueria, onde as coisas têm que ficar próximas ao local de aplicação, já prontas, para que quando começar a atividade, tudo seja rápido, né, e eu não perca tempo, eu não tenha perdas por espera ou por movimentação, tendo que sair do posto de trabalho para buscar alguma coisa, ou até transporte, se eu tenho que transportar materiais para o posto de trabalho. E na construção civil, né, como é que a gente pode aplicar? Olha só, será que é possível aplicar? Né? Então, olha só, Frank e Lillian Gilbert, o Frank Gilbert era um engenheiro civil que fez o trabalho de tempos e movimentos, aprimorando, né, o método científico de Taylor. Eles começaram analisando atividades de construção civil. Eles viram que, olha como é que era a situação da forma que os blocos eram colocados nas obras. Não é muito diferente do que a gente vê em muitas obras. E eles desenvolveram um andaime que ele não parava, ele era um andaime que tinha justamente esse nome, né, no stop, scaffold, que fazia com que os trabalhadores, um trabalhador ia preparando para que o pedreiro, né, a pessoa que aplicava o bloco, não parasse nunca, com os locais bem definidos, com a definição do lote de bloco que iria subir, como é que iria ser feito, aqui com uma madeira, onde conseguia pegar e levantar um lote bem definido. Aqui já está no andaime, ó, os blocos já separados para serem aplicados. 1921, gente, mais de 100 anos os conceitos aqui de troca rápida de ferramentas sendo utilizados. Nós, por exemplo, fizemos, né, no caso aqui, empresa de pré-fabricado, a Cassol. A gente tinha lá uma necessidade de montar rapidamente o escritório do canteiro de obras para o engenheiro poder trabalhar. Normalmente era num escritório, num canteiro de um cliente. Então a gente montou, né, um escritório modular, um térmico, com ar-condicionado, etc., tudo direitinho, e já com toda a parte de escritório, local para fazer mesas de reuniões, para que chegando lá, rapidamente o engenheiro tenha condição de trabalhar de maneira eficiente, fazendo gestão da obra, com toda a estrutura necessária, sem perder tempo, né, sem esperar atividades de setup nesse caso. Um outro exemplo que a gente trabalhou lá na Medabio, empresa de estrutura metálica, é a cartilha do cliente. Por que acontecia? A Medabio dependia, né, as empresas de metálicas em geral, pré-moldado também, dependem da preparação do local de trabalho, do terreno, das condições de acesso dos equipamentos, energia, água, para que a atividade comece de maneira efetiva quando os materiais começam a chegar na obra. E muitas vezes o cliente não sabe disso e não conseguia fazer de maneira efetiva. Então a gente, no caso, preparou uma cartilha que mostrava lá como é que tinha que ser o acesso no canteiro, o estoque das peças, quais eram as áreas mínimas, né, dependendo do tipo de galpão aqui de obra, do tamanho da obra, você tinha as áreas mínimas. Se tinha pré-montagem também, qual era a área mínima de pré-montagem, como é que tinha que ser a área de trabalho, os cuidados com chumbadores para que não chegasse a peça na obra e não tivesse condição de montar, a infraestrutura para ligar a energia, para fazer a lavagem das peças. Então, com tudo isso, você está reduzindo o tempo em que muitas vezes as equipes ficavam paradas até essas coisas acontecerem, e a gente passava na obra acompanhando antes da montagem começar, para que efetivamente garantisse que o cliente chegasse, e quando chegasse lá, as atividades já tinham acontecido e a obra fluía, né? Então, é uma forma de redução do tempo de setup. Então, espero que vocês tenham aí gostado. É uma aplicação da troca rápida de ferramenta nas atividades de serviço, na construção civil, na montagem
metálica, na montagem de pré-fabricados. Acompanhem para ver mais, né? Acompanhem o nosso canal da Escola de NIM no YouTube, no Instagram. A gente tem bastante conteúdo lá, a gente tem os cursos que também vocês podem fazer se quiserem. Tá bom, gente? Obrigado.